Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E meu Deus, eu entro em oração hoje, apresentando o Rio de Janeiro diante de Ti, e pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre, pedimos a ajuda do Senhor para o Rio de Janeiro. Também oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está nesse propósito da vida extraordinária e apresento diante de Ti, Senhor, cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa tabela. Pessoas do Brasil, pessoas das nações, que estão clamando junto conosco agora e estão crendo a Deus. Há poder na intercessão, há poder na concordância. E eu apresento diante de Ti todos os pedidos que foram feitos nessas 7 áreas da vida. E nós Te pedimos resposta, nós Te pedimos milagre, nós Te pedimos provisão, Te pedimos livramento e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa operar maravilhas no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos firmes nesse propósito da vida extraordinária, e se você ainda não baixou essa tabela, você pode baixar gratuitamente lá no meu site, e se não conseguir baixar, pega uma folha em branco, pega essas 7 áreas que nós estamos aqui apresentando diante de Deus e faça seus pedidos e venha orar conosco aqui às 6 da manhã e às 18 horas. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Eu tenho falado que o inimigo tem intentado muito forte para tirar o homem de Deus, a mulher de Deus da oração. Ele tenta lançar desânimo, ele coloca um cansaço, ele tenta distrair, quebrar o foco, tudo para você não orar, porque ele sabe que quando você ora, as coisas acontecem. Aí você pergunta assim: se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar tanto? É nós que temos que abrir a porta para Deus agir, para Deus trabalhar nas áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem coisas que Deus quer que você entregue nas mãos dele, que você se renda a ele. Deus é um cavaleiro. Ele não vai arrombar as coisas. Ele quer trabalhar na sua vida. Tanto que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Isso significa que Deus quer que certas coisas na nossa vida venhamos estar trabalhando junto com Ele. Somos cooperadores, estamos para trabalhar com Ele, Sua presença na nossa vida. Então é por isso que você tem que orar. É por isso que Jesus orava tanto. É por isso que Jesus orava tanto. Se você quer um bom exemplo de intercessor, olha para Jesus. Ninguém na Bíblia orou tanto quanto Jesus. Ninguém na Bíblia teve uma intensidade tão grande de oração quanto Jesus. Então não deixa o diabo ter tirado a oração. Não deixa o diabo ter tirado a oração, ter tirado o propósito, ter tirado do seu tempo com Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui hoje. E eu sei que essa palavra é uma palavra de cura, porque o Senhor cura. A Bíblia diz no Salmo 147, verso 3: sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus não quer apenas curar o físico de alguém, Ele quer curar também o seu emocional. Porque uma pessoa ferida emocionalmente é uma pessoa que está de alguma forma doente.
de alguma forma, ela não está bem, ela não está legal. E uma pessoa ferida emocionalmente, ela vai atrair o que é negativo. Ela vai atrair coisas para a vida dela que vão trazer atrapalho, que vão paralisar ela, que vão estagná-la. É por isso que você precisa curar as feridas do coração. Uma pessoa ferida do coração, ela vai ferir outras pessoas. Ela vai ferir o marido, ela vai ferir o filho, ela vai ferir a sogra, ela vai ferir a mãe. Uma pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você ouvir uma pessoa atacando outra, quando você ouvir uma pessoa difamando outra, ela está falando mais dela do que da outra. Porque o seu coração está ferido, sua alma está machucada, há dores dentro dela, há feridas emocionais, há um sofrimento interno dentro dela. Quanta gente tem pedido oração, eu estou fazendo uma força-tarefa até, sabe, que tem um pouco até me desafiado, mas eu comecei a fazer algumas orações até na madrugada, aqui 11 e pouco da noite, porque a quantidade de pessoas que pedem para mim oração para dormir, gente que está com insônia, gente que tem perturbações noturnas, gente que não consegue dormir de ansiedade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá assustador, assustador o número de pessoas que não têm um sono de qualidade, que tem aquele, sabe, eles até dormem, mas tem aquele sono de 1 hora, depois tem que ficar algumas horas acordados para depois voltar a dormir. Quantas pessoas me pedem oração por isso? Eu comecei desde domingo, eu acho, fazer orações antes da meia-noite. Orações curtas, sabe, de 8 minutos, 9 minutos, para essas pessoas que têm me pedido oração para dormir, porque muitas delas não têm conseguido. Então eu entendo que uma alma que está fragmentada, uma alma que está sangrando emocionalmente, ela está sofrendo. Agora, eu quero ajudar você um pouco hoje, certo? E há 3 principais fontes de ferimentos emocionais. O primeiro são nossas próprias escolhas, pecados, erros. Quando tomamos uma decisão errada, isso fere o coração. Sabe, tem coisas que pesam o nosso coração. Decisões erradas. Decisões erradas pesam, principalmente quando você tem um julgamento errado, ou quando você acaba decidindo uma coisa e que, mesmo que aquilo seja certo, aquilo traz uma dor, traz uma ferida para o seu coração, porque envolve outras pessoas. E você fica com aquilo dentro de você. Sabe, aquela ferida, puxa, eu tive que fazer isso. É que nem uma empresa que está quebrando, sabe? E o patrão tem que demitir as pessoas. E mesmo que ele, sabe, ele diga, não, eu não quero demitir, ele vai ter que demitir. Porque se não tem caixa, não tem como pagar. Então ele pode estar muito apegado emocionalmente àquelas pessoas, sabe? Mas se não tiver caixa, não tem como pagar. Vai pagar como? Só que ele teve que decidir demitir, ele teve que decidir tomar uma decisão. Então as pessoas podem julgá-lo, mas ele tomou a decisão certa. Então nós temos que entender o seguinte, há certas decisões na nossa vida que doem. Há decisões que doem. Tem pais que tomam decisões, sabe, pensando no filho. Tomam decisões pensando no futuro. Tem decisões que não são fáceis. Mesmo que seja a coisa certa a fazer, dói por dentro, machuca. A segunda fonte de ferimento é pecado dos outros. Como assim? Decisões alheias que nos afetam. Então, às vezes a gente fica ferido
porque a outra pessoa está decidindo errado e aquilo ali, de uma forma indireta, ela acaba ferindo você, ela acaba lhe machucando. Então, tem decisões que os outros decidem que aquilo ali, sabe, é um mal para você. Porque aquilo ali, de alguma forma, vai lhe afetar. Vai lhe afetar a decisão que ela tomou de se afastar, a decisão que ela tomou de fazer uma coisa diferente que você tinha dito para ela. Aquilo ali vai te ferir. Aquilo ali vai trazer uma dor. Então, tem coisas que é fonte de ferimento. E a terceira coisa, você tem que entender que você vive num mundo corrupto. O mundo, em grande parte, é corrupto. Não digo que todo mundo seja corrupto, mas em grande parte, no mundo, tem muita coisa errada. E no mundo tem gente injusta, né? Eu já cruzei por gente injusta, você já cruzou por gente injusta. Gente que você não fez mal nenhum para ela, mas ela pegou no seu pé para atacar você, sabe? Para colocar o dedo na ferida. É uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que não tem amor por você, uma pessoa que não lhe conhece, ou às vezes até lhe conhece. E você pensa, como é que o fulano fez isso contra mim? Como é que esse ciclano fez isso contra mim? Porque o mundo é mau. O mundo é mau. E nós temos que entender isso, que existe aqui no mundo que a gente vive muita coisa. E isso nos fere ser injustiçados, nos fere, sabe, ser perseguidos, nos fere. Mas nós temos que aprender o caminho da cura. E agora nós vamos falar sobre o caminho da cura. Eu quero lhe dar 4 passos aqui, entendendo que Deus cura, amém? Entendendo que Jesus Cristo cura, que Ele não cura só o físico, mas Ele cura o emocional também, que vão ajudar você, sabe, a se libertar desses sentimentos e dessas feridas ruins. Primeiro passo é você reconhecer suas feridas. Bom, isso me chateou, isso me feriu, isso me dói, isso até hoje, sabe, está aqui dentro de mim. Aquela experiência foi negativa para mim, aquilo que eu ouvi me doeu por dentro, me fez chorar. Nem todo mundo tem aquela capacidade, sabe, de simplesmente desligar o botãozinho, o botãozinho da dor, sabe? Porque tem uns que têm essa capacidade. Me feriu? Tranquilo, vou seguir. Não é todo mundo que consegue desligar o botãozinho e seguir. Sabe, na verdade, grande parte das pessoas fica remoendo a dor. Porque é que nem uma dor de cabeça. Mesmo que você diga que a dor não existe, ela vai estar ali, latejando sua cabeça, trazendo dor, né? É assim que funciona. Então, reconhecer a ferida é o primeiro passo. Segundo passo, identifique os padrões destrutivos. Como assim identificar padrões destrutivos? Quando você está ferido emocionalmente, aquilo tem uma forma, sabe, de aumentar em você. Tem uma forma, por exemplo, quando toca num determinado assunto, ou quando você lembra de uma coisa, ou quando a pessoa cruza na sua frente, ou quando alguém vem e traz aquela história novamente. Então isso tem um padrão. Você sabe que tocou naquele assunto, dói. Tocou naquilo, mexe aqui dentro com você. Por exemplo, você é filho de pais divorciados. Então, você passa grande parte dos seus dias sem pensar nisso. Mas quando você tem que lidar com uma pessoa que vem e conta a experiência que teve, isso lhe remete à dor que você sentiu lá de trás. Então, a gente tem que aprender a identificar os padrões destrutivos, aquilo que reacende a mágoa, que reacende o ressentimento. E um detalhe, isso só mostra também que você tem que pedir ajuda para Deus para perdoar, pedir ajuda para Deus para continuar. Você vai ter que começar a orar e pedir: Senhor, traga cura no meu coração. Senhor, que essa memória que eu tenho do meu passado, essa memória, ela seja, sabe, totalmente limpa pelo Senhor, que o Senhor me mostre que a Tua presença esteve comigo naquele dia.
A terceira coisa é a libertação dessas emoções perigosas. Depois que você identifica os padrões, como eu disse, você vai ter que se libertar. E o perdão é uma maneira de se libertar. Projetos novos é uma maneira de se libertar. Você sabe buscar a presença de Deus para a sua vida, pedindo para Deus trazer cura para dentro de você, é uma maneira de você se libertar. Ou seja, tem muitas maneiras de você se libertar. E uma das maneiras também de você se libertar é você fazer o oposto do que fizeram contra você. Daí a gente entende o porquê que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Por que que Jesus disse isso? Porque é uma maneira da gente se curar. Então, por exemplo, você teve um pai ruim. Você teve um pai ruim. O que você tem que fazer? Você tem que ser um pai bom. Por quê? Porque isso vai trazer cura para você. Ou seja, você não vai agir no mesmo padrão, você vai agir num outro padrão. É o que Jesus disse: se te baterem numa face, não faz o mesmo, faz diferente. Ou seja, isso traz cura para dentro de nós. E o quarto passo, eu acho que o quarto passo é o mais difícil. Eu acho que algumas pessoas perderam a fé na humanidade. Eu acho que algumas pessoas foram tão traídas, tão machucadas, que não confiam mais em ninguém. Você não é obrigado a confiar mais em ninguém. Deus não te obriga a isso. Mas você tem que ousar amar novamente. Você tem que ousar amar novamente, sabe, as pessoas que te feriram. E mesmo que você diga assim: puxa, mas isso é impossível, como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou amar quem fez o mal para mim? Bem, Deus tem o poder de nos ensinar a amar aqueles que nos fazem o mal. Eu não estou dizendo, sabe, que você tem que ignorar totalmente a ofensa, porque se alguém lhe ofendeu, você teve que procurar os meios legais para se defender. Isso é uma coisa, mas não significa que você tem que odiar o seu inimigo. Você tem que amá-lo, apesar do que ele fez com você. Então eu acredito muito que nós precisamos amar as pessoas e não podemos ter, sabe, sempre o pé atrás. Vigiar sim, orar sempre. Agora, deixar de amar as pessoas, jamais. Amém? Deixar de amar, porque quando você deixa de amar, você deixa de agir, Porque uma pessoa que ama, ela age. Então, você precisa amar, porque o amor nos faz agir. O amor nos faz estender a mão. O amor nos faz orar, pelos nossos adversários, por aqueles que fizeram mal contra nós. Se você ousar amar novamente, eu creio que Deus vai lhe ajudar a você viver uma nova fase da sua vida, completamente livre daqueles sentimentos ruins e negativos. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91 e também quero lhe convidar. Domingo nós teremos Santa Ceia. Eu estou preparando essa palavra, já faz alguns dias que eu vou liberar na Santa Ceia, nesse domingo. E eu creio que vai ser um grande mover de Deus. Eu convido você a estar junto conosco na Santa Ceia neste domingo. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Amém? Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1 e agora nós temos o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, Para as crianças aprenderem a palavra de Deus e também para as crianças pintarem, se divertirem. Tem muito desenho para elas pintar aqui. É o kit, do devocional Café com Jesus. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia Quino Global, você não sabe o que está perdendo. Segunda tivemos aula, terça tivemos aula na academia. Hoje nós tivemos tempo de mesa, certo? É algo incrível que Deus me deu e que pessoas estão sendo ajudadas lá. Eu gostaria muito que você andasse mais perto de nós. O link da academia está aqui ou diretamente no meu site. Vem novidades aí no próximo mês para a Academia Quino Global. Vem novidade, vem coisa boa aí para nós. Amém? Muito bem.
Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração agora com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Deixa eu orar por você. E você que não compartilhou essa oração, a minha pergunta é por quê? Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você não tem ideia do poder da generosidade na nossa vida. A Bíblia diz: há mais alegria em dar do que em receber. Você está recebendo aqui através da oração. Pega o link e manda para outras pessoas. Manda para outros, manda para amigos, para parentes. Manda até para aqueles que feriram você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós cremos, Jesus, que Tu tens o poder de nos dar a vida extraordinária. Cremos na salvação que existe em Jesus Cristo. Cremos que Ele tem o poder de salvar, de escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nossa fé está em Jesus, completamente. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que a cura aconteça. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que cura, e nós cremos, Jesus. Por isso, nós declaramos saúde total e completa, física e emocional a essa pessoa. E eu te peço, Pai, aquele que tem sofrido, aquele que tem enfrentado dores na alma, aquele que está sangrando por dentro, eu te peço, toque-o com Teu poder e opera um milagre. Traga paz, traga a cura divina, traga o sobrenatural a essa pessoa, e eu quero declarar em nome de Jesus que nada mais vai quebrar o foco dela. E toda pessoa que tem enfrentado oposição espiritual, até para orar conosco aqui, dia a dia, nós oramos agora para que essas oposições caiam por terra, que toda ação contrária de Satanás, tudo que traz desânimo, tudo que traz distração, tudo que tem se levantado contra a vida dos teus filhos e filhas, Senhor, nós oramos para que isso seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que portas sejam abertas, eu oro para que o favor de Deus seja liberado na vida dessa pessoa. E nós apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados nessa planilha de oração. Senhor, nós profetizamos bênção nessas 7 áreas e apresentamos a Ti cada um dos nossos pedidos que foram feitos em cada uma dessas áreas. E nós oramos e pedimos, Senhor, milagres. Oramos e pedimos respostas de Deus agora. Senhor, derrama da Tua graça e traga respostas. Nós oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos pelo sobrenatural de Deus envolvendo essa pessoa, protegendo ela e livrando ela e toda a sua casa de todo o mal. Senhor, dá vitória
Senhor, opera milagres e manifesta do teu poder. Tira, Pai, todo fardo pesado que essa pessoa tem carregado. Jesus, tu és o destruidor de jugos, tu és o destruidor de fardos. Que a unção de Deus venha sobre essa pessoa agora e que ela seja livre, que ela seja liberta agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a todos que estão aí, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Compartilhe essa oração. Que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos de Deus sobre essa casa e sobre essa família. Que a tua luz, Jesus, esteja nessa casa e que nem o mal possa prevalecer, nem a insônia, nem a perturbação, nem as opressões. Nós declaramos os Salmos 23 sobre essa casa. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa oração. Nós te damos graças, nos rendemos a ti, ó Deus, e sabemos que não existe poder maior do que o teu poder. Nos rendemos a ti, colocamos no altar a nossa família, colocamos no altar o nosso futuro, colocamos no altar o nosso coração. Nos rendemos a ti totalmente, Jesus. E apresentamos a ti, Senhor, a nossa carta para Deus. Todas as nossas orações específicas que foram escritas aqui nessa carta, colocamos diante de ti e pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor, no nome de Jesus Cristo. E damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Nossa fé está em Jesus, invocamos o nome de Jesus nesse momento. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu santo nome. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Profetizo uma noite extraordinária de abundância, de crescimento, de avanço, de alegria, de fortalecimento para ti e para todos da tua casa. Quero pedir a você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E se puder, compartilhe com o máximo de pessoas que você sentir no coração. Porque se você está sendo abençoado, você tem que repartir o pão, porque é no partir do pão que há multiplicação. Então, compartilhe esse pão que você está recebendo hoje, que é a palavra de Deus, que é as orações. Mande para outras pessoas, manda para amigos, para familiares, para pessoas próximas. Vamos compartilhar, amém? E quero convidar você, nós estamos agora há 2 dias de encerrar esse nosso propósito e queremos ser fiéis a ele. E eu gostaria muito de lançar aqui um desafio para você. É você acordar no sábado e no domingo às 6 da manhã, junto comigo. Ou seja, eu sei que é dia, né, que muitos de vocês tiram para dormir um pouco mais, né, ou às vezes vai estar numa viagem, numa coisa, mas eu quero lhe convidar a você entregar para Deus esses minutos, nem que depois da oração você volte a dormir, mas entregar esses minutos de acordar às 6 da manhã. A Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me acharão. Então quero convidar você a estar nesse final de semana, sábado e domingo, em oração junto comigo.
Amém? Esteja em oração aqui junto comigo, sábado e domingo, às 6 da manhã. Quero ver quem vai conseguir aí, né? Quero ver quem vai conseguir acordar cedo e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Falta 2 dias, hoje é o 10º dia do nosso propósito, estamos firmes e você que está aí, que ainda não fez a sua carta para Deus, faça a sua carta para Deus. Bem, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Faça 2 coisas sempre, quando você estiver passando por um turbilhão na vida. 2 coisas são fundamentais. Você não pode jamais deixar de praticar esses 2 princípios. Não deixe de orar e não desista. Eu vou repetir. Não deixe de orar e não desista. Faça essas 2 coisas sempre, sempre, sempre. Porque quando estamos enfrentando lutas, geralmente baixamos a cabeça, desanimamos, entristecemos, principalmente quando é algo injusto, é algo maligno, é uma maldade. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 5, olha o que está escrito lá, eu quero mostrar isso para você porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez e é o que eu e você precisamos fazer. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36 diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, olha só, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esse é o problema da gente. Nós, muitas vezes, deixamos de prestar atenção, de discernir a santa presença que está conosco, para colocar os nossos olhos e o nosso foco no problema. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, alguém chegou com a notícia: não adianta mais, ela morreu. Ou seja, alguém chegou para distrair a Jairo. A filha dele estava muito doente e nesse intervalo ele foi até Jesus e disse: a minha filha está muito doente, vem até a minha casa, eu preciso da tua ajuda. Ele foi lá, fez a petição dele a Jesus e Jesus prontamente foi até a casa de Jairo. Mas chegando lá, a notícia foi essa. A notícia foi: ela morreu, não adianta mais. E quando isso acontece, sabe, de você ter uma notícia tão dura, uma notícia assim arrebatadora, é o tipo de notícia, imagina, né? Eu tenho filhos, amo meus filhos, então isso destrói uma pessoa, isso destrói. Mas a Bíblia diz aqui, olha o que Jesus fez, mas Jesus sem acudir a tais palavras, sem acudir, ou seja, em outras palavras, ele ignorou. E ele disse: Jairo, vem cá, não temas, crê somente. Talvez enquanto tudo estava desmoronando no emocional de Jairo, Jesus então diz para ele: não temas, crê somente, não tenha medo disso. Não fica preocupado com isso, não coloca teus olhos nisso, não coloca teu coração. Daí você diz assim: mas como? Como que ele não iria colocar o coração dele diante de uma notícia destruidora, de um cenário de caos, de destruição, de fim de sonho? Então, Jairo decide focar em Jesus. Decide focar em Jesus. E aqui, é nesse momento, que eu e você temos que aprender a focar em Jesus. A focar em Jesus. Porque quando as lutas vêm, a gente quer, sabe, resolver. Mas quando não consegue, desanima. Mas é aí, nesse ponto, depois de não conseguir, que você tem que chegar a Jesus e dizer: Jesus, é só tu agora. Jesus, minha vida está nas tuas mãos, tu tens o controle, tu és o soberano. Eu creio em ti, eu creio em tudo que o Senhor tem dito para mim.
Lembre-se, quanto mais você medita sobre algo, mais poder você dá para isso. Se Jairo não tivesse mudado rapidamente o pensamento, aquele pensamento talvez tivesse dominado ele e ele dizer a Jesus: Mestre, obrigado pelo Senhor ter vindo aqui, mas eu vou ter que ficar com a minha mulher e eu quero chorar, eu não estou bem, eu não estou legal, então me desculpe ter trazido todos vocês até aqui. Mas não, Jairo, ele ouviu Jesus falar com ele e ele rapidamente, ele mudou o foco dele. Esse é um segredo para milagres acontecer na nossa vida, mudar o foco rapidamente. Porque o diabo quer, sabe, é que você foque no negativo, foque no problema, no rolo que você está, na situação adversa, na perseguição que você está enfrentando, na inveja que você luta, sabe? Ele quer que os teus olhos estejam nisso. O diabo manda um diabinho, podemos dizer assim, para sentar no ombro de muitas pessoas e ele fica dizendo no ombro delas: o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? E agora? E agora? Qual que é a tua reação? E agora? É nesse momento que você tem que orar. Não é o momento de você estar escutando vozes, é o momento de você se render a Deus. O que Deus quer que eu faça? Bem, não se concentre no seu problema. Esse é o primeiro ponto. Não se concentre no seu problema. Aonde que eu tenho que me concentrar? Naquele que pode resolver. Então eu vou ter que ir a Ele. Porque agora esse negócio é com Deus, essa situação é com Deus, esse problema financeiro é com Deus, essa falta é com Deus, esse desafio é com Deus, essa luta é com Deus. Então eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus, eu vou me entregar a Jesus, eu vou me render a Ele. Prestamos muita atenção nos nossos problemas. E quanto mais atenção damos a eles, maiores eles ficam. Sabia disso? Onde quer que você se concentre, é isso que se torna maior na sua vida. Então, se você começar a se concentrar na falta, a falta vai ficar cada vez maior. Se você se concentrar, sabe, na inveja, na perseguição, essa perseguição vai aumentar. Mas a partir do momento que você coloca seu foco em Deus e você diz: Deus, a minha vida não está fácil, mas eu me coloco diante de Ti. E eu creio que o Senhor vai intervir, eu creio que o Senhor vai agir na minha vida, eu creio que um milagre vai acontecer, eu creio que algo bom vai acontecer na minha vida. Quando nós decidimos mudar o nosso foco para Jesus e para a palavra, não tirar os nossos olhos dele, então Deus faz coisas na nossa vida que serão surpreendentes. É por isso que precisamos nos concentrar em Deus e na sua palavra e tornar Deus maior do que o nosso problema, tornar as promessas de Deus maior do que o que nós estamos enfrentando. Falar excessivamente sobre as coisas erradas, talvez esse seja um dos maiores problemas que nós cometemos. Por quê? Nós erramos isso. Nós estamos cometendo um problema, outro problema na verdade, estamos gerando outro problema. Por quê? Porque estamos falando excessivamente sobre um assunto. Muda o foco, troca o disco. Para de falar disso. Entrega isso a quem pode cuidar disso e você se coloca diante de Deus, você se rende a Deus. Não tem problema desabafar um pouco se você estiver sofrendo por algo. Conte a alguém, peça uma oração, mas fale sobre isso, apenas fale sobre isso um pouco. Caso contrário, se você falar excessivamente, isso vai manter você refém daquele assunto, refém daquela situação. Continue crendo. Enquanto esperavam para ver o que aconteceria com Lázaro depois que ele morresse, foram até Jesus e disseram: olha, Lázaro está morto. Jesus sabia que ele tinha morrido. Então Jesus vai ao velório de Lázaro e quando chega lá, olha o que Jesus diz em João capítulo 11, verso 40. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele estava ignorando, sabe, a circunstância atual.
E ele estava dizendo, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Então, é isso, gente. É tirar o foco daquilo que está sugando a nossa energia, que está dragando o nosso ânimo e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé no que Deus disse, colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Nosso foco tem que estar nele e não nos nossos problemas, não nos nossos desafios. O que você pode fazer quando não sabe o que fazer? Apenas creia, ore e não desista. Acredite que mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe. Alguns de nós acabaram se concentrando tanto no problema que acabaram perdendo ou enfraquecendo na fé. Mas em Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: desvie o olhar de tudo que pode distrair você de Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele e elimine o que distrai a tua visão, o teu foco. O segredo está esse, não podemos tirar os olhos de Jesus, nem um dia, nem um minuto sequer. Nosso foco, nossa visão tem que estar nele, todo dia. Eu devo acordar pensando nele, eu devo orar e colocar tudo nas mãos dele e dizer, Deus, eu não vou me preocupar com essas contas para pagar, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou sair para a rua, eu vou lutar, mas eu confio em Ti, meus olhos estão em Ti, Tu vai prover, Tu és o meu pastor e o Senhor vai cuidar de mim e da minha casa. Essa tem que ser a nossa fé. Se você chegou hoje aqui nessa sexta-feira, sabe, preocupado com tantas coisas que você não conseguiu resolver, com tantas coisas que se levantou contra você, com coisas que você ainda tem para resolver, talvez com os salários que você tem para pagar na segunda-feira, eu não sei. O que eu estou dizendo para você é coloque a sua fé em Jesus. Só isso, coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. É isso, coloque a fé nele. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa instrução para ti, em nome de Jesus. Diga assim comigo, orar e não desistir. É isso que Deus quer, orar e não desistir. Fique firme e confie no Senhor, não tira os teus olhos de Jesus. Amém? Esse é o segredo. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, certo? E você que entrou nessa live, quero lhe convidar amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quem vai estar sábado e domingo comigo aqui na oração às 6 da manhã. Eu quero ver quem pode entregar esses minutos aí, mas que você vai ter que despertar, quem pode entregar esses minutos aí para Deus. Amém? Eu creio, depois da oração você dorme, mas eu convido você a se entregar a Deus. Amém? E domingo eu estarei ministrando às 9 da manhã, minha esposa às 18h30, na igreja aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. É a igreja que nós congregamos. Eu e minha esposa começamos essa igreja e passamos ela à frente. Então, agora tem um outro pastor titular, mas nós congregamos essa igreja e temos o prazer de servir. E as pessoas muito me perguntam por que eu não pastoreio. Bem, eu não tenho como pastorear hoje, porque hoje eu tenho duas coisas que eu cuido muito no meu ministério. Primeiro, é o que eu estou fazendo diariamente, né? Que são as lives, a Academia Quino Global, que é o meu foco, as escolas, quando a gente tem as escolas de profeta, certo? E a minha segunda coisa, que a gente não fala muito, eu ajudo muito empreendedor, certo? Eu ajudo muito empreendedor, eu dou mentoria para alguns empreendedores, então isso aí tira um pouco do meu tempo. Então eu não consigo cuidar da igreja, eu cuidei da igreja por 20 anos, gente, tá? Por quase 20 anos eu cuidei da igreja e é uma bênção, né? Mas eu acredito, aliás, mais de 15 anos eu fiquei full na igreja, né? E depois eu não consegui mais cuidar porque comecei a viajar, a escrever livro e outras coisas. Mas tenho feito o meu melhor, né? Tenho feito o meu melhor, todos os domingos estou na igreja, estou ajudando na igreja, participo de muitas reuniões dentro da igreja, ajudando, né? Então é por isso, né? Algumas pessoas me perguntam, por que você não pastoreia a igreja? Porque eu não consigo hoje, tá? Não consigo hoje e entendo que há um tempo para todas as coisas, né? E um detalhe, o pastor, ele tem muito trabalho, né? E o pastor ele tem que ficar integral na igreja. Esse é o meu pensamento, né? Não tem como o pastor, por exemplo, ter um ritmo de vida que nem eu tenho.
o pastor não consegue fazer live e cuidar da igreja, né? Então, ore pelo seu pastor, viu? Porque ele tem bastante trabalho, né? Ore por ele, tá bom? Então, só queria deixar isso aqui porque as pessoas andam me perguntando muito sobre isso, né? E a resposta é essa. Eu e a minha esposa começamos a igreja, mas tivemos que passar ela para frente porque a gente não consegue cuidar. Lá no Sul aconteceu a mesma coisa com a gente. A gente não conseguia cuidar, a gente teve que passar ela também, né? O trabalho de um pastor é muito intenso, e o pastor tem que ter dedicação total dentro da igreja. Esse é o meu entendimento, tá bom? Muito bem. Salmos 91, mas domingo agora eu vou estar na ceia, como eu disse para vocês, tá? Quase todos os domingos eu estou ministrando na igreja, e quando eu não estou aqui em São Paulo, eu estou em outro lugar, eu também ministro no domingo, transmito para vocês, né? Então, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar nossa carta para Deus, tá? Você pega aí a sua carta e nós, em uma só fé, vamos orar agora. E para quem está entrando aqui pela primeira vez nessa oração, a carta para Deus foi algo que Deus me direcionou. E o Senhor me disse assim: ensina meus filhos a fazerem orações específicas. Então, nessas orações que a gente está fazendo, a gente especificou, né, detalhou os pedidos para Deus. É isso que nós estamos fazendo, ok? E você pode fazer aí também. Eu quero pedir também, depois que terminar a oração, se você puder compartilhar, sabe, com amigos, com parentes, em grupos, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Aprenda a partilhar o pão que você está recebendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida e apresentamos a Ti nossas cartas, nossos pedidos, essas orações específicas que estamos fazendo em favor da família, em favor da vida espiritual, em favor da saúde, em favor dos relacionamentos, dos negócios, e pedimos a bênção do Senhor, pedimos a resposta do Senhor. Como está escrito na Tua palavra, Pai, clama a mim e eu te responderei. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus que intervém, é Deus que responde. Por isso eu oro agora para que todo aquele que está doente, que pediu ao Senhor saúde, que pediu ao Senhor cura, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Jesus, Tu cura. Nós cremos, Jesus, que Tu cura, e nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Dizemos a alergia, dizemos as infecções, aos cânceres, aos nódulos, aos microcistos, as dores no corpo, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que o poder de maravilhas restaure o corpo físico dessa pessoa, restaure movimentos, restaure, Senhor, uma vida saudável, no nome de Jesus, um ânimo novo sobre essa pessoa. Derrama do Teu poder e dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro para que as brigas cessem dentro do lar, as confusões, os conflitos, Senhor, que vêm até de fora para essa família. Senhor, em nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, proteja, prospere, opere milagres, livra de todo mal, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, Pai, e nós quebramos agora, no nome de Jesus, todo tipo de influência espiritual contra a vida dessa pessoa. Todo tipo de influência espiritual maligna, que seja quebrada agora e que por 7 caminhos vá embora. Senhor, eu declaro vida sobre essa pessoa, saúde, paz,
alegria no Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça e que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar. Aonde houver trevas, eu dou uma ordem, em nome de Jesus. E que a paz de Deus esteja sobre essa pessoa, a vida de Deus esteja sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até amanhã. Vou esperar vocês, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.